Escolhe tu. Quem quer que escolha, eles falam de filmes. Tu escolhes tu. Escolhe tu. Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Anedotas que nem a sua avó diria. Connosco temos... Rui Sousa. Olá, Magda. E no concurso de hoje, uma simples pergunta. Sim. O que diz, para um cliente, um bartender que não tem dentes? Volto cá no outro dia. Que oma! Ok. E esta foi mais uma edição do Anedotas que nem a sua avó diria. Epá. Sabes, mas qual é que seria o prémio se eu tivesse acertado? Não, era eu ficar nisto. Até ao fim dos tempos. Até ao fim dos Então tempos. eu fiz uma boa ação pela humanidade, não saber uma anedota que nem a minha avó diria. Exatamente. Pronto, e gostar. Foi... Quantas horas é que tiveste para pensar nessa anedota? 3 semanas. Pô, sacaraças. Tá boa, tá giro. Mas isto tudo para dizer que o nosso filme... É 101 Dálmata. Exatamente, Magda. Não, diz lá. Não, que é oma. Que é homem. Então, que é oma? Não, pera, posso fazer... Podes. A senhora que canta assim... Ela parece estar sempre a cair. E depois tens o Arnold. I want my Braunschweig. Que homem! Que homem! E depois está sempre a cair. Ou está a desfalecer. Quer falar tão alto. from town to town. É um bocado irritante às tantas. No início é poderoso. Às tantas, a meio do filme, ele está a escovar os Não, eu dentes. nunca... Colgate! Até ele diz mesmo para a câmara: Come on, lady, that's enough. Sim, porque ele fala com sotaque muito cerrado. Ah, mamma mia, eu sou que homem. El índio italiano. Já agora, se o Sim. Franco Nero é um índio, eu sou um arquiteto paisagista. Ei, se o Burt Reynolds pode ser um Apache... Ou o Burt O Lancaster. Burt Lancaster. Não sei porque é que disse Burt Reynolds. Eu acho que também. Eu prefiro a minha versão com... sim, mas o Burt Reynolds, eu vou falar disto lá mais para o fim, se o telemóvel não morrer entretanto. Sim, o Burt Reynolds foi o Navarro. Navarro Joe. É verdade. Do Sergio Corbucci. Corbucci. Se bem que este é do Enzo G. Castellari. G. Castellari. What? Castellani agora. Castellari. Castellari. Tu viste algum filme do Castellari? Não, porquê? Porque tu já viste o Inglourious Basterds? Vi. Não? E sinceramente a minha vida ficou igual. Ok. Portanto, eu até fiquei surpreendido como é que um realizador que não é assim tão conceituado naquilo que eu chamo uma coboiada com esparguete faz um filme que é dos mais reputados do género das coboiadas com esparguete. Certo. Eu ia pegar que eu nunca tinha visto nada dele a não ser o Keoma, e eu vi o Keoma porquê? Porquê? Porque, não perguntes, já estava subentendido. Acabaste de esbariçar a tempo do nosso episódio. Tu desperdiçaste ainda mais coisas. Não, eu não faço tal coisa. Porquê? Porque há uns anos atrás, e agora se a minha memória não me falha, isto passou numa festa do cinema italiano. Não sei sei se foi no São Jorge, se foi na Cinemateca. Sei que foi. Não é? Foi na eu não disse muito, depois só foi na altura. Foi na altura. Foi na altura em que o Django Unchained saiu do Tarantino e houve aí uma sessão especial do Django em que o Franco Nero veio cá e eu tive a honra de estar em casa. Não, eu tive a honra de estar nessa sessão. Foi a primeira vez que eu ouvi o termo vamos passar um Blu-ray num cinema. Foi? Era um Blu-ray? Foi a primeira vez que eu fiquei, uau, sério? Ok, mas ouviste isso pelas paredes? Não, porque eu perguntei à página do Nimas na altura. Isso não tinha a ver com a festa do cinema italiana, era só uma sessão especial. Este do Django não, mas o Keoma... ok. O Keoma. E não sei porquê, agora eu tenho a timeline completamente baralhada, não sei o que é que veio primeiro, o que é que veio depois. Tal como a Marvel, não é? Isto as duas pessoas estão, porque é que eles nunca falam do MCU? Já está aqui. E nunca mais iremos falar outra vez. E depois, na festa do cinema italiano, passou então o Keoma e eu fiquei completamente maravilhado com o filme.
Pensei que ias começar uma música. Não. Isto foi só para cobrir o facto de eu me ter engasgado ao princípio e depois continuei e agora não devia estar a dizer isto porque acabei de tirar o lençol. Eu sei que isto não vai ajudar em nada, o facto de já termos começado aqui a partir para o disparate, mas imagina que em vez de ser o era uma música, era pum 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 pum, ele tipo a matar toda a cena, eu vi pum 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 pum, era só falta de noção completa. Hey Keoma, howdy. Oh, meu Deus. Veio o MM atual já outra vez. Howdy Keoma, how are you? Got some gold rush over the hills, you wanna give me home? Outra vez falando na gaja, parece que ela às vezes... Estás a falar de quem? Keoma! Ela às vezes parece que não diz Keoma, ela diz Kama! Parece que desceu a meio. Kama! Pronto, peço desculpa. Mas não reparaste que o homem às vezes parecia genuinamente o Arnold? Sim, parecia. And I must go down. Ok, mas... Must go down to the river. Get my Braunschweig. É que esta música ele parecia um musical, não é? Porque as letras das músicas iam mudando consoante a cena, não é? Sim, consoante o que estavas a ver on screen. Mas eu gostei disso. Tu aparentemente... Não, eu gostei. Achaste que claramente... Overkill. Sim, ou seja, havia momentos em que fazia muito sentido. Gostaste do meu overkill? Desculpa. Overkill. Oh, Hélio. Depois nostálgicos dos anúncios da Vodafone antigos. Era o Hélio. Era tipo os dois. Pois era. Tá bem. Ator da primeira vez da 6mm, Miguel Borges. Uau. Okay. Não era aquele da Barbicha? É o do fim. Não, o do fim, o que está ali é montar o filme, pá. Com o Rigolar, pá. O que será feito do mimo da TMN? É um momo agora. É um mono, eu queria dizer é um mono. Peço desculpa. Tu é que te enganaste desta vez. Eu estou a puxar o fio do microfone para me enforcar. Estávamos a falar da música. Não, eu acho que a música há momentos em que resulta mesmo bem. E o que me surpreendeu é, mesmo quando eu já não estava tipo, já chega de música, quando já não queria mais ouvir a música, o Enzo G. Castellari sabia pô-la num momento em que ela ficava estupendamente bem. Por exemplo, na desforra final, quando morre o pai. Sim, esse momento é muito bom. E já na altura... Mesmo com a câmara lenta, que também já me estava a enjoar um bocado. Sério? Não, porque a câmara lenta... Ou seja, este filme tem uma agilidade tão grande. Ou seja, é um filme muito... rápido, mas no sentido... Não estou a falar do ritmo, estou a falar das personagens e da coreografia. E isso encaixa perfeitamente na nossa personagem, que é na nossa personagem principal, o que é Oma. Exatamente. Que é o tal meio índio, meio branco. Meio Jesus Cristo também. Jesus Cristo também, exatamente. O melhor Jesus Cristo do que cinema. Eu acho que não apanhei isso na primeira vez que vi o filme. O quê? Não sei, já foi há algum tão tempo. Tão óbvio ele ali crucificado na roda. Ok, se calhar eu apanhei e esqueci-me dessa parte. Eu senti ali mais Jesus ali do que em muitos filmes sobre a Bíblia. Sobre Jesus. Exatamente. Mas antes de irmos aí, eu estava a falar do quê, Rui? Estavas a falar de alguma coisa. Não, estavas a falar... Não sei. Bolas. Não, estavas a falar da música, não era um quiz. Estavas a falar das personagens, do protagonista... Sim. Ou seja, esta coreografia toda que há, parece que há trampolins em todo lado, não é? Porque as personagens estão sempre que são alvejadas ou não sei, há sempre uma propulsão, não é? Para haver um salto e a nossa personagem principal não é daqueles gunslingers lentos e ele é misterioso, mas ele não o seu ritmo não é espaçado. Não, quando mata quatro é logo. Ele é frenético e salta daqui para ali. Isso acho que está no ponto certo. Sim. Tu não estavas a ver este... Não, o filme este meio índio, tipo... O filme é fantástico. Ou seja, e se tu pegares ainda no Django, consegues... O Franco Nero é talentoso o suficiente para fazer destas personagens o mais diferente uma da outra. Mas ponheste uns furos acima do Django. Sim, eu também. E eu gosto muito do Corbucci, mas acho que o Django não é... E tu já viste o The Great Silence? Eu vou utilizar como meu ponto alto de referência. Filmão. Não The Great Silence, porque ainda não vi. Companheiros. Não Companheiros, mas aquele estava a falar há pouco, o Navajo Joe. Ok. Que adorei. Cujo low point
do filme. Presumo que sim, porque não estou a ver aqui mais nada que... é lá mais para o fim. A personagem principal também está ela pendurada, não sei agora ao certo se está crucificada também, Sim. mas foi a primeira coisa. Antes de pensar em Jesus Cristo, eu pensei em Burt Reynolds no Navajo verdadeiro Joe, Jesus o Cristo. verdadeiro Jesus Cristo. Mas Até porque há várias, em várias aldeias do norte, eu não sei se sabes isto, há várias pessoas que têm crucifixos, não com Jesus Cristo, mas com o bigode do Burt Reynolds. e às vezes, quando não há o bigode do Burt Reynolds, vão aos chineses e compram o bigode do Tom Selleck. Exatamente. Que não sei qual deles é que... Bem, o do Burt Reynolds é o original. Sim, certo? mas o do Tom Selleck O Tom Selleck é... é denso, tem textura, Aham. não é? E eu gosto de ver o Tom Selleck agora todos os dias. Acho que Sim. é sempre um rejubilar cada vez que eu abro o PC e tenho que ver o Tom Selleck. Sabes que as pessoas não sabem do que é que Eu sei, estás a tudo falar. bem. Bem, É o Tiago de agora está a fazer um trabalhinho num estúdio de tradução. um trabalho to be determined. Porque, Sim. uh, Provavelmente Sabe-se quando lá, este episódio sabe-se lá. sair, o Tiago já não foi estou lá. apanhado pelas forças nazis. Sim. Estou a ver a cara do Tom Selleck, mas nos hambúrgueres do McDonald's. Outra vez. Uau, a fazer um bigode mesmo com a carne congelada. Que é difícil, tens de andar ali tipo... Vês, sou parecido. Bem, ao menos não foi o dedo de uma criança. E irei pedir sempre um Big Obrigado. Magnum PI. Hã? Foi bom, obrigado. Desculpa. Não, fizeste Diz-me a bem. tua, diz-me a tua. Não, fizeste bem, foi não. horrível. Eu disse só, pelo menos não foi o dedo de uma criança. Eu agora ia dizer, não digas porque os nossos ouvintes conseguem fazer... Depois rewind, não é? Ok, À voz. tudo bem. Bem, este é um episódio que eles não irão fazer rewind. Pela sua saúde. Mas agora despertaste-me aí, de facto, era aquilo que eu estava a dizer, o Enzo Castellari nunca foi um realizador tão reconhecido como os outros, não é? Do Western Spaghetti, mas diz. Exatamente. E, por ignorância minha, não a 100%, mas uma grande parte, eu tinha uma imagem negativa do Enzo porque ele fez aquela trilogia de rip-offs italiana dos The Warriors e do Sim. Escape from New York, os The Bronx Warriors. Sim. Não, ele fez uma série de filmes... cujo culto é justificado, mas acho que não é. E agora, perdoem-me fãs dos The Bronx Warriors, que não é pelas melhores razões, É certo? como- Porque é aquele Sim. irónico do este filme é excelente. Mas é como os italianos, houve uma altura em que se especializaram muito a fazer rip-offs. Sim, não o só do Bruno Warriors, Mattei é o grande, acho que é o padrinho. Warriors, Star Wars, Terminator, Alien 2 on Earth, Exatamente. Terminator 2. Enfim. Exterminator, The Exterminator. Não, esse é do Glickanos. Peço desculpa. Peço desculpa se eu filmes de série Y. Eu sei, eu percebi a referência. Foi só. Eu não irei elaborar, mas eu percebi a referência. Não, mas de facto fiquei muito surpreendido porque tendo a memória do Inglourious Basterds, que é um filme bem mais ou menos, é um filme que se vê bem, não tem nada de especial. Ele também mete uma seringa de Peckinpah no Inglourious Basterds? Sim, mete. Nota-se a influência, não é de uma forma um bocado mais agradável. Ok, então este é o seu Wild Bunch e o Inglourious Basterds é o Cross of Iron do Enzo. Eu acho que o Inglourious Basterds só é relembrado porque o Tarantino decidiu pegar no título para o seu filme que não tem nada a ver, percebes? Sim. Só por isso. Mas porque lá, tem o filme Fred teria- Williamson, não tem? Só por isso já vale a pena o bilhete. Tem. Ok, tem. estou convencido. Não, pronto, mas é daquelas coisas, se não houvesse isso, provavelmente já ninguém falava do filme, porque o filme não tem nada de outro mundo. Mas de facto agora estavas a falar do Corbucci e o primeiro do Corbucci que vi foi o Django, de facto. E na altura, sim, gostei. É um filme que tem umas ideias engraçadas, mas nunca foi muito à bola com a coisa do caixão. Nunca foi muito à bola com a coisa do caixão. Não é isso. Um bom western não tem que ter sempre, mas bolas e uma boa Gatling gun. Sim, uh, sim, mas não de é, repente não uma é, metralhadora é só mesmo para... Mas a banda sonora é fantástica. Sim, é fantástico. E lá foi o Tarantino fazer um rip-off também disso. E aliás, rip-off não, ele pegou literalmente na música. E depois o Grande Silêncio, que foi também, que é um filmaço mesmo. É um Agora, filmaço. que tem o Kinski e falta meio qual é que E é o Jean-Louis Trintignant, que já passou por aqui no Il Sor Passo. Exatamente. E que não fala nesse filme, porque é o Grande Silêncio. Mas tu falaste em Django e temos aqui agora isto era supostamente para ser uma sequela do Django.
Era? Ouviste? Inicialmente... Espera, acho que este grito ficou registado aqui. Não faz mal. Inicialmente, ao menos, os microfones são decentes, não é? Como noutras rádios universitárias. Bom, não faz mal. Nunca faz um mal. para fugir de controvérsia, Rui Alves de Sousa. Não faz mal. Tu vai depois ouvir a entrevista que eu fui lá fazer para aquele programa de entrevistas deles, o No A2 Sem 3, e depois falamos. É uma atrás da outra. Aquilo vai ser horrível para a minha carreira. Estamos a falar do quê? Que estavas-me a dar a novidade que eu não sabia, que isto supostamente era para ser uma sequela. Não, se do foi a género. ideia inicial, porque pelo pouquíssimo que eu li do livro, do filme, é que... Não só foste contra o microfone, como disseste, do pouquíssimo que... do pouquíssimo que li sobre o filme, que isto tinha sido pensado como uma sequela para o Django. Ok. Mas porque basicamente alguém escreveu um guião, uma dupla de argumentistas escreve um guião que é entregue quando a rodagem já começou e Quando a rodagem... quando a rodagem deste filme já começou. Mas que guião é que eles estavam a utilizar? Pá, isto foi muito improvisado, porque às tantas o Castellari e o Nero disseram que não queriam, então basicamente o Castellari andou a inventar Ei, todos não os parecia- dias. Não parecia nada, juro Yeah. que... Eu acho que já vi alguns filmes com problemas de guiões. Sim. Não diria que este Não, seria um também deles. não, eu também fiquei surpreendido com isso. Portanto, bom trabalho E que sobre o os Franco dois. Nero também deu muitas ideias, portanto isto é um filme também muito dele. Inclusive a última fala do filme foi da autoria dele, que eu acho Ok. que é uma fala que não faz muito sentido. Não faz muito sentido e eu espero... Ele vai que- morrer, mas é livre. Eu espero que todos os filhos do Franco Nero estejam bem e que a Vanessa Redgrave... Não sei se eles têm filhos juntos ou não, mas não interessa. Neste caso interessa. Mas, sim, podemos dizer que... Não faz muito sentido. Eu pensei, ok, tem calma que é Oma. Ele ia morrer, ou seja, o que é que interessa? Ele pode ter uma mancha negra aqui no peito, mas ele é livre, ele não irá falecer. E ele consegue dirigir-se a um hospital neste momento e tratar-se. 2 minutos depois, porque ele faleceu. Eles cortaram a cena a seguir, exatamente. Mas lembras-te se houve alguma reação Depois quando entra- viste desculpa. no... É um callback. Depois entrava lá o Nicolas Cage, tipo. Com os dedinhos. Ok. Ai, que horror. Força. Isto, em termos de crianças, isto está a ser ótimo. Vamos ter uma criança no último episódio, vai correr bem. O que é que estava a dizer? Estou com Alzheimer. Então, antes de tu pegar, eu ia só dizer, nós temos aqui um elenco excelente. Já sei. Não, Então, era perguntar-te se tu te lembras de quando viste o filme no São Jorge, se houve alguma reação do público em relação a essa última fala do filme. Não me lembro. Não, acho que não. Porque- Não, acho que se houvesse Lembravas-te? Eu tinha lembrado, sim. Ok, Não. então moving on. Olha, temos aqui um grande elenco de Spaghetti Westerns. Eu vou só dizer as outras duas caras conhecidas e presumo haver aqui muito mais. Eu não confesso ser um expert a 100%, porque não sou o Alex Cox nem o Quentin Tarantino. Sim, nem eu. Ahm, Só vi os principais até agora. Mas temos aqui o William Burger, que é o pai do Keoma, que é um regular já em Spaghetti Westerns. Sim, irmão do Big Mac também. Porque ele chama-se Burger. Ah! Isto podia ir para o teu programa das piadas que nem a tua avó contava. Sim, gostei. Mas que entrou no Sabata, com o Lee Van Cleef, Ainda não vi o Sabata. e nem eu. Mas já vi, infelizmente, a única sequela oficial do Django, que foi feita uns 20 e tal anos mais tarde, Com que é o Franco Nero. com o Franco Nero, o Donald Pleasence, e acho que o William Burger também estava lá. Ok. Acho E que ele não vale a estava no pena essa original. acho que- sequela? Não vale a pena. É curioso, até porque o filme foi vendido, e tu estás no final dos anos 80, foi vendido quase como um Rambo e não um Exatamente. Django. E... Sim, eu lembro de ver um cartaz. Eu lembro que o filme às tantas passou na Cinemateca. Eles tinham um cartaz português. Sim, Tinha é- ele exatamente. com a metralhadora na mão. Exato. Foi lá que eu... Não, infelizmente não foi Eu lá que adorava vi. ter visto, adorava. Infelizmente vi no YouTube. E bolas perdi. E estavas a falar dos atores, do elenco, Donald Pleasence, agora no fim. Woody Strode! E o Woody Strode! claro. Woody Strode! Claro. Eu não olhei para baixo para agora ler o nome do Woody Strode, mas... Uau! O grande Woody Strode, de facto. Um dos grandes atores. Já viste um filme do John Ford que se chama Sergeant Rutledge? Não, vi
o Two Road Together, não sei se tem lá o Woody Strode. Não me lembro, mas ele entra no Sergeant Rutledge e entra no último filme do Ford, que é o Seven Women, a fazer um papel muito esquisito. Que basicamente aquilo passa-se numa... Vou-me aproximar mais do microfone, estou a ver aqui a minha voz muito baixinha. Passa-se numa época de invasões, no final do século... Não sei se é século XIX ou século XX. E há uma comunidade religiosa de pessoas brancas, enfermeiros, não sei o quê, que estão lá a converter as pessoazinhas e que de repente são invadidas por uma tribo de mongols, ou não sei. Pá, e o Woody Strode está com os olhos à chinês, tipo, literalmente puxados para trás, com maquilhagem, a falar e... Pá, eu devo dizer, eu gosto bastante do filme, que acho que o filme tem muita coisa boa, mas assim que ele entrou no ecrã fiquei, não é possível. Eu adorava ter visto um filme, e não sei se existe, porque se existir eu tenho de ir imediatamente a encontrá-lo. Sim. Um filme com o Woody Strode e os Scatman Crothers, os dois juntos no mesmo filme, a fazer da mesma pessoa. Não sei, eu acho que eles são um bocadinho por acaso parecidos, porque somos muito... E podes juntar o Yul Brynner como o irmão arraçado. Ok, está bem. Tipo que não é 100% igual, mas se puseres careca também ao lado dos outros dois, parece que são da mesma família. Tudo bem, ok, eu aceito. Olha, outra coisa que eu... Três grandes atores. Outra coisa que eu admirei muito neste filme foi o facto de tu teres aqui o que normalmente ou seja, o que tu num western clássico dirias que eram os vilões, entre aspas, estar aqui como o teu protagonista principal. E que ele, apesar de... Ou seja, ele não começa o filme com um sentido de vingança como muitos outros westerns começam. Ele só começa a fazer aquilo porque é o que está certo. Exatamente. E só muito cá mais para o fim é que depois do filme de construir uma relação muito credível com o pai e tocante, que eu acho que consegue fazer de uma forma esplêndida. Exatamente. A música ajuda, e depois aí a cenografia e a maneira de como o Enzo consegue... ou seja, ele é uma pessoa criativa atrás da câmara. Sim, não parece que é o mesmo realizador da ideia que eu tenho do Inglourious Basterds. Ou seja, esta pirâmide de música, fotografia, coreografia, tudo resulta para um filme, para um spaghetti western diferente, e culmina então num momento fantástico que é a morte do pai. Que é um momento extraordinário, porque fica tudo em suspenso durante um pouco. Mas continua. Isso é uma coisa que eu adoro em spaghetti westerns, é esta miscelânea de identidades e idiomas que há aqui, porque eu gosto como quase todos se passam em terras de ninguém, porque tu tens filmes que supostamente se passam no faroeste americano, mas que são italianos, rodados em Espanha, em que atores falam não sei quantas línguas e depois é tudo dobrado e atado com um cordel com uma só, e tu ficas aqui com, ok, isto pertence a esta época, mas não pertence a nada em concreto. Exatamente. E adoro este quase misticismo que há no Western Spaghetti. Sim. E que aqui ainda é mais acentuado porque tu tens uma não sei se é uma shaman ou eu não quero dizer feiticeira, porque ela não é feiticeira, mas é aquela mulher... Sim, ela faz uma espécie de cor da tragédia grega, não é? Sim, exatamente. Quase como uma conselheira. Sim, uma conselheira, anjo da guarda, entre aspas. Sim. Que achei fascinante e que não é um elemento nada convencional. Exatamente. E que nos afasta um pouco do nosso tradicional spaghetti western e daquilo a que estamos habituados. E com estes vários pontos é que acho que o filme fez uma impressão tão grande quando eu o vi, porque achei verdadeiramente refrescante. Sim. E acho que foram esses os motivos para que me levaram até aqui hoje escolher. E a escolher este filme, mas não sei o que tens a dizer. Não, é o teu western spaghetti preferido entre os que viste? Entre este e o Navajo Joe, acho que sim. Desculpa se estou a mencionar demasiadas vezes o nome Navajo Joe. Sérgio Leone não te diz nada? É só o nome mais clichê. Não é não dizer nada, por amor de Deus. Once Upon a Time in the West. Não, e o bom, mau e o vilão. Sim, claro. Sim. Só estou a dizer aqueles que tu viste. Não. Se eu tivesse de escolher um preferido do Leone, era sem dúvida Once Upon a Time in the West. Ok. Mas ainda não vi o A Fistful of Dynamite. É muito bom esse filme. É muito também. bom? É um filme muito desprezado sem razão nenhuma. Ok.
Não sei que título é que Duck You Sucker. tem 2 títulos bastante bons. Eu acho que é. Eu digo sempre Duck You Sucker porque é o que eles dizem no filme também. Duck You Sucker. O A Fistful of Dynamite foi só um título feito a posteriori para tentar aproveitar o sucesso da trilogia dos dólares. Mas o que eu acho curioso é que, sendo um filme que, tal como muitos Western Spaghetti, vive dessa miscelânea de nacionalidades, é um filme em que muitos dos atores de várias nacionalidades falam inglês. E depois na dobragem também são os próprios atores o que dá uma certa... Eu já... Pronto, há pessoas para quem a dobragem pode fazer um bocado de confusão porque não está habituada. Faz parte do charme. Faz parte do charme e é muito comum no cinema italiano, mesmo em filmes com atores italianos, porque o som direto foi uma coisa que chegou mais tarde ao cinema italiano, porque era muito mais barato gravar assim. Há filmes, por exemplo, como o Leopardo, em que tens o Burt Lancaster, depois tens a Cláudia Cardinal, depois tens o Alain Delon, tipo, um americano, uma italiana e um francês, quase dá para fazer uma anedota, juntos na mesma cena, e aquilo consegue, e estão todos a falar italiano. Será que está a falar de anedotas que nem a sua avó diria? Vai para intervalo. Ok. Estou a brincar. O programa já foi cancelado há muito. E aquilo consegue funcionar e consegue ser bonito, mesmo que tu percebas que o Burt Lancaster não está a falar aquela língua, pronto. Só que aqui, ver que é o Franco Nero a dar a voz ao próprio Keoma e com aquele sotaquezinho em que todos os atores conseguem estar um bocadinho mais próximos uns dos outros por estarem a falar a mesma língua, é uma coisa que não é muito comum no Western Spaghetti e que eu achei muito gira de se ver. Por exemplo, o Bom, Mau e Vilão, que deve ser o meu spaghetti preferido, talvez com o Once Upon a Time in the West. Pronto, são os clichês, peço desculpa. Tu tens os 3 atores principais são americanos, não é? Tens o Clint, tens o Eli Wallach e tens o Lee Van Cleef. Mas a maior parte dos outros atores secundários são italianos. Ou seja, mas como o filme se centra muito naqueles 3 personagens, há uma unidade que se consegue criar entre eles. Pronto, tu percebes que além daquilo funcionar no filme, também houve um entendimento entre eles que estavam a falar a mesma língua. Certo. E parecendo que não... E aí estavam a falar a mesma língua porque estavam todos a trabalhar tipo, com o mesmo guião e estava ali um produto unido. Sim, porque tu tenta imaginar isto. Estás num set e tu és italiano, estás a falar com um francês e o francês vai falar com o inglês. Cada um está a falar a sua língua. Ok, podem saber as falas de cor, mas tira aquele sentido de espontaneidade que os bons atores sabem dar, não é? Tipo, das coisas parecerem que acabaram de acontecer. E muitas vezes isso acaba por não acontecer, o que não é um defeito. Há filmes ótimos que funcionam assim também. E pronto, fiquei muito surpreendido por isso. Fiquei muito surpreendido porque lá está, porque sabendo que era do Enzo Castellari, de facto achei que era um filme muito poético e com muito para dizer, não só a imagem do Cristo, ou imagem do Cristo ou imagem do Tiago se não cortar o cabelo durante 2 anos e for aluno da FCSH em Ciência Política, para aí. Estou a brincar. Bem querias tu ter aqueles olhos verdes. Mas também a própria história familiar que, como tu disseste, é muito, muito tocante e eu devo dizer que não consegui ver este filme da forma mais apropriada, ou seja, vi-o em 2 dias, metade eu também, honestamente eu vou-te dizer, eu hoje da primeira vez viu da melhor forma. Sim, é isso. Eu vi a primeira metade em casa com imenso barulho à volta, eu no meu quarto, uma televisão pequenina a tentar ter som, mas ao mesmo tempo não incomodar as outras pessoas. Depois cheguei a hoje e pensei que com o trabalho talvez não conseguisse chegar a tempo de ir a casa ver o filme, então passei o filme para o tablet e estive a ver ainda para aí 10, 15 minutos quando estava no comboio e vi o resto em casa. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas infelizmente teve de ser assim, e sinto que poderia ter aproveitado muito melhor o filme por causa se isso não tivesse acontecido. Por outro lado, independentemente dos ecrãs, de facto o filme tem um poder que isso é bom se transparece. Isso é uma marca de um bom filme, quando tu não, ou seja, podes não ter visto da maneira mais confortável, mas que mesmo assim ele consegue passar da melhor maneira que o filme também se apodera de ti, não é? Aquela coisa de, por maior que seja o ecrã que tu tens em casa, há sempre a hipótese de fazeres uma pausa, mudares de canal, se calhar, ires comer qualquer coisa e voltas daí a meia hora e depois alguém liga-te, enquanto no cinema não, estás ali obrigado a estar mas se eu e o filme estivermos em sintonia,
Até o posso estar a ver por pinturas rupestres. Sim. Que... Sim, isso acontece muito raramente, mas quando acontece... É isso. É uma experiência muito rara, Sim. sem dúvida. Mas quando acontece, meu Deus, é mágico. Hã? Aconteceu-me isso com o Sorcerer. Foi o último filme que tive a sorte de Eu acho que ver de uma ponta à outra sem o que é que eu pausas. via? Foi um filme que nós até discutimos como é que... Bem, foi o Boyhood. Ok. O Boyhood. Isso até podia ser feito uma pausa, porque aquilo é por episódios Não. quase. Certo? Eu gosto do Ok. filme, é um bom filme, eu gosto. Olha, e outra coisa que eu gostei, tu ao início disseste, bem, isso até estava a fartar um bocado, é a câmara lenta. Sim. Não, é daquelas coisas. Eu percebo que na altura fosse uma inovação, por aí fosse dos primeiros filmes a usar de uma forma mais recorrente o slow motion, mas às tantas aquilo perde um pouco o impacto. Estás sempre à espera que quando alguém morre que Faz vai parte, aparecer. faz parte dos... Eu sei. Não preciso fazer esse tom tipo hipster para mim elitista. Eu sei. Tu só... não estavas à espera. Sentimentos Sacana. magoados. Adorei também. E como se quiserem fazer aí um jogo de vida em cada vez que eu utilizo a palavra... Adorei. Ou em quando eu digo que ama. Isso, já estou habituado. O clímax do filme, Sim. que é feito sem música alguma, mas simplesmente com os gritos da mãe a ter o seu bebê. Mas ela teve o bebê sozinha. É que a velha de repente já está ali com o bebê na mão, não é? Mas Sim. quer dizer, Ele simplesmente saiu. Ele já estava farto do filme. vá, tchau. Deixa eu estar- Sabes o que é que eu... Hey, where's the Leone? Eu, como sou uma pessoa muito má, eu imaginei que o final. Eu por momentos pensei que o Franco Neri ia pegar no bebê e atirá-lo. Ai, piada. Good com- baby, good baby. No, turn off this shit. I have to be Ok, a Jesus Christ in tu another estavas a country. parodiar a nacionalidade do ator. Eu estava só a parodiar o facto de ele ser indiano. You are now... Ele não é indiano, é índio. Ok, eu disse indiano. Ok, oh meu Deus. Ai, o Apu, não é? Não era o que eu queria dizer. Vamos lá, vamos pôr este podcast, vamos fazer uma coisa um dia destes que é tão controversa que vamos ter muitas pessoas a ouvir-nos. E pode ser já, ei, ai Mapu, pronto, já está. Logo, backlash amanhã, logo, acabem com este podcast. Porque este podcast está a dar cabo da vida dos portugueses. Como este episódio provou, eu já tinha dito várias vezes antes o facto de ele ser índio e não indiano. Portanto, está provado que isto foi um lapso momentâneo da minha parte e que não representa exatamente os meus conhecimentos sobre essas duas culturas. Mas ele até preferia ser indiano, sabes? Porque ele até nem gosta de vaca, portanto. E na Índia a vaca é sagrada. Eu percebi a piada, Rui Alves de Sousa. Penso que chegou ao momento de acabarmos o episódio agora. Não, ainda vamos em meia hora. Só? Sim, O quê? sim. Estás a gozar? Não, Não, mas- 32 minutos. Ok, mas por hoje acabou. Não, não temos mais coisas para... Não, vamos acabar assim agora. Assim como? Não tens mais nada para dizer? Não, acho que estou bem. Ok. É que não falámos assim muito do filme até. Não, nada. Pronto. Epá, é um episódio muito curtinho. Espera, tu sabes que os nossos episódios ao início só tinham 30 a 35 minutos. Não. Ah, não? O terceiro homem teve 38. E foi o piloto, não é? Portanto... Não, e depois também houve outros que tiveram Não. nessa categoria e que só mais recentemente Não é sei, que por alguma razão não, ficámos mas, com... sim, mas soube-me- Abrimos o horizonte. Mas soube-me a pouco agora, porque achei que tinhas mais coisas a dizer sobre o filme, mas de repente calaste com esta história toda do indiano, calaste de repente. Não, achei que estávamos a seguir o ritmo normal da conversa E- para fechar. Pronto. Não tinha percebido isso. Ok. Agora vejo uma montanha chamada desilusão na tua cara. Não, opá, porque não sei, achei que querias falar de mais coisas, então, mas se não há, então acaba-se já isto. Pronto. Ok, presumo É só- presumo também não tenhas mais nada. Não, eu não. Parece-me um bocado de interrupção de bruta, mas pronto, tudo bem. Acabamos aqui. A não ser que falemos de mais alguma coisa do Western Spaghetti. Não sei, é que eu agora gostava de me lembrar de mais alguma coisa para falar, mas acho que também já disse tudo o que queria. Então pronto. Pronto, está bem. Então acabamos aqui.
Para a semana temos um filme a preto e branco, de 1940, chamado O Grande Ditador, Uhum. de Lili Canessas. Sim. Foi a estreia na realização, quando a Lili ainda só tinha 75 anos. Portanto, façam as contas. Isso ainda havia... Isto foi uma ofensa também. Peço Uhum. desculpa à dona Lili. Fez muito pelo nosso país. Estava só a pensar que dinossauros é que a tinham conhecido na altura. Não, mas olha, já sei o que é que podemos fazer. Depois desta conversa toda do indiano, só fazer aqui um apontamento no fim. Eu não queria dizer indiano. Não, eu sei. Foi um erro de percalço. Foi um percalço, mas as pessoas parece que hoje em dia ligam mais ao que tu dizes do que ao que tu fazes. E Não nós se estiveres a falar de mim. Pronto, nós estávamos a falar sobre isto em off, só que é uma coisa que me incomoda um bocado, não é? Que as pessoas agora vão ver este filme e vão dizer: o Kiyoma devia ter sido um ator índio e não sei o quê. E é um tipo de olhos azuis, branquinho, ruivo até, ruivo. Mas que tem carisma para dar e vender. Eu sei, mas hoje em dia isto não passava. Isto não passava, amigo. Estou só a pensar. Porque as pessoas, em vez de se preocuparem com os problemas que realmente interessam, por exemplo, que lá está aquele exemplo que nós falamos aqui em off, que se fazem que os iPhones são feitos por criancinhas, ficam mais preocupados é com a representatividade em filmes. E portanto, um filme hoje em dia assim não passaria. Eu não acho que seja uma causa completamente despida de valor. Acho que o blackface é uma coisa que está ultrapassada e não percebo porque é que programas de humor em Portugal ainda usam, ou humoristas. Mas ir desse ponto até este ator não pode interpretar uma pessoa com uma deficiência motora porque ele não é deficiente motor. Epá, já chega. Vão-se meter no vosso armário, mutilem-se e deixem-se estar lá. E depois assim eles poderão... Exatamente, estás a ver? Estás a ver como eu não tinha nada para dizer, tu conseguiste dar a volta e tornar isto até uma boa sugestão para as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa. E então, a cadeira Eu gosto como até a cadeira está a tentar entrar na conversa. Tipo, eu também tenho qualquer coisa. Olha, uma coisa que eu queria falar e esqueci-me. O Franco Nero supostamente ia fazer uma nova sequela do Django. Olha, pois era. Não Isso sei nunca se mais... isso... Que era uma ideia engraçada até. Deus, o Frank Nero vai substituir o Crypt Keeper na nova série do Tales from the Crypt, portanto. A sério? Não, estou a gozar. É só uma piada porque ele não é velho. Ele não é assim tão velho. Eu sei. Ainda tem carisma, o homem. Aliás, tu deves Verdade, ter verdade. comprovado isso porque eu vi isso pessoalmente, eu não o vi. Diz a cadeira, eu também, eu estava lá. Sim, Rui, verifico. Foi a cadeira que fez o Q&A. Então, senhor Franco Nero. Não, a cadeira... Não, isso foi daquelas jogadas de mestre do Paulo Branco, porque o Franco Nero estava a fazer cá um filme para ele em Portugal. Sério, já tinhas contado dessa história, mas E- por favor partilha. Não, e disse, olha, porque não pegarmos aqui e fazemos uma sessão e pronto, eu acho essa ideia incrível. E por falar nisso, eles agora no verão vão fazer um ciclo do Buñuel. Vão passar 25 filmes do Buñuel. Em que vão trazer também cá o Buñuel, não é? Um dos olhos dele, pelo Um menos. dos olhos dele. Podiam trazer a Catarina da Nova dos anos 60. Isso é Tens a Margarida Villanova, portanto. Quase é que está. baduntes. Mas e outra coisa sim, também. Essa piada está abaixo do meu nível. Tipo, não é aceitável. Não, é para o teu programa, é bom, recolhe, vai fazendo aí a recolha. E além disso, depois vi que o Castellari está a fazer um filme novo, supostamente, que é com o Franco Nero e com a Cláudia Cardinale. E que é um western. A cadeira também está a dizer que sim. Portanto, fiquei curioso, só isso. Pronto, e é isto. Ok, não fazia a mínima ideia que isso Eu não sei se vai acontecer ou não, está no IMDB também, sem data, está lá. Mas tem um cartaz e gostava de ver. Pelo menos com a Cláudia Cardinale dos anos 60 também. Ok, estou vendido. Nunca mais vou esquecer de ver a Cláudia Cardinale no grande ecrã do CCB ali a espreiar o ecrã todo, CinemaScope do Once certeza Upon que- a Time in the West. Tens certeza que estavas a ver o filme certo? Não estavas tipo num cinebolso e que... Não, Once Upon a Time in the West há um plano em que ela... Há vários planos em que ela ocupa a extensão toda do ecrã. Tu tens isso como wallpaper de alguma coisa. Da minha cara. Era Não, está no teto do meu quarto. bom. Cláudia. E vou ficar sem namorada depois disto. Ou seja, tu nos teus livros de escola primária, ou seja, não é toda a gente muito interessada e tu a leres o teu livro e depois se a professora fosse ler eram só tipo fotos da Cláudia Cardinale. Olha, nada mau, porque na realidade o que eu li era revistas do teu Patinho.
E que espalhava, que passavam para os meus colegas todos. E depois chegava Sim. e tinham 20 doenças. Também eu me masturbava com bandas desenhadas do tipo que tinha. Portanto, eu gosto que admitas isso. Tão porque expectável. finalmente eu consigo trazer isso cá para fora. Esse raciocínio é tão expectável vindo de ti, Tiago, mas mesmo assim teve graça. Não sei o que é que isso Parabéns. diz de mim, mas... Eu acho que isto devia ter ido para o teu outro programa, que é piadas que nem uma sobrinha adotada te contaria. Porque ele é do Zimbábue. Não não tinha sabe falar percebido, português. mas tudo bem. Não era para perceber, é nonsense, nonsense, absurdos. E pronto, fica curioso em relação a isso do Castelário. Sabe que era da masturbação com o tipo tinhas. Não, mas sabes o que é engraçado? Sei. É que falando nas aulas de ciências, eu pensei que tu ias falar de outra coisa. Eu lembro-me outro dia abri o meu livro do 5º ano de ciências, eu fazia balões nos bonecos. Imagina, está uma gatinha a ter um filho. Eu ia lá tipo pôr comentários. Tipo, eu lembro-me que escrevia a coisa mais infantil que me poderia ter lembrado. Mostrava mesmo que eu tinha 10 anos. Estou a fazer um cocó filho. E outra que eu não percebo até hoje, que é um quadro, acho que é do Marquês de Pombal, que está tipo a olhar assim, e depois lá está um homem assim, e eu pus o Marquês de Pombal a dizer, está com uma chávena de chá na mão, e eu pus a dizer Kit Kat. E o outro homem diz, oh yeah. E eu sinceramente não sei porque é que fiz isso. Posso dizer que o meu grande talento artístico em livros educativos no meu, digamos, 7º, 8º ano, Sim. foi com um amigo meu, com uma caneta, simular trajetos de cuspo numa equipa de basquete ou qualquer coisa assim parecida. E imitar os mesmos sons enquanto estávamos numa aula. Uau. E fazer, mas coisas que nunca poderiam acontecer. Sim, é uma sim. coisa tu fazeres de uma pessoa para a pessoa que está ao lado. Sim. É outra coisa tu pegares ou seja, no elemento da equipa que está aqui e fazer o cuspo viajar num arco até à pessoa do lado oposto. Poça. Caramba. Todas as raparigas vieram atrás de nós. Claro, imagino. Eu também achava que a fazer bandas desenhadas no 3º ciclo ia ter raparigas atrás de mim. Não tiveram. Foi só à minha frente, a lerem a banda desenhada nas suas carteiras. E eu triste, porque elas foram falar com os tipos idiotas que não sabiam nada, porque esses é que eram giros. E eu agora digo-lhes, vão todos à merda. Pronto, foi o meu momento. Guarda lá o revólver, se achou. Não é preciso. Não vamos jogar roleta russa, Rui. Quantas vezes? Porquê é que me pedes? Porquê é que... Eu já te disse para não me ligares todos os dias, às 3 da manhã, a chorar, a dizer, por favor, sai de casa, vem jogar roleta russa comigo. One shot, Marty. Não, e também não vamos ver o 8 Mile. Não, mas isto não era 8 Mile. No, you got one shot, one opportunity. Então isto era do Deer Hunter. All I have to do is one shot. Ok, eu pensava One que shot. do nada estavas a cantar o Lose Yourself. Não. Ok. Eu e Eminem só o chocolate. Uau, nem a cadeira gostou desta piada. Não era para gostar, porque é verdade, eu só gosto dos M&M's. Pronto. Eu sabes que eu quando era puto achava que o Eminem tinha alguma coisa a ver com os M&M's e que o 50 Cent não se dizia 50 Cent, eram 50 cêntimos. Então, não gostas de Eminem, mas oxidaste o cabelo, não foi, Rui? Que má onda. A tua família, entretanto, acabou de ser dizimada por causa dessa piada. Espero que estejas contente com as tuas ações, a culpa é tua. E pronto, há bocado estavas a dizer, bem, não falámos nada sobre o filme. Mas espera, não tivemos um episódio sobre o Cálice Sagrado em que falámos 5 minutos sobre o filme? Sim, mas estava cá um convidado que era um menino especial. É porque há portanto, convidados, nós alteramos as regras. Não é isso. É um menino especial, precisava de atenção. Pronto, falou lá do Camilo e lá do bar da discoteca e Paraíso, ou lá o que era. Portanto, abraço Pedro Alves. Pronto, Abraço. olha, ultrapassámos os 40 minutos, já é mais aceitável, já fico mais contente. Mas falámos exatamente o mesmo sobre o filme que se tivéssemos parado há 10 minutos atrás. Não faz mal. Simplesmente foi uma tortura para as pessoas que estavam do outro lado ainda continuar até nós acabarmos. Não, eu desde que consiga satisfazer isto vai soar muito mal. Eu não consigo satisfazer ninguém. As Ok? 2 ou 3 pessoas que ouvem isto no autocarro e que se esbardalham a rir, eu fico satisfeito. Quem é que se Esbardalha. esbardalha a rir ao ouvir-nos? São pessoas que eu conheço, que me disseram que uma vez ou outra ouviram o nosso podcast e se esbardalharam a rir. Pessoas reais? Sim, por acaso. Quer dizer, uma é feita de papel Ok. e chama-se eu, mas de resto... Não, são pessoas reais, sim, são pessoas reais. E que tu não
Não é uma fantasia Não, que tu criaste mirabolante Não, só para alimentar o teu ego não, doentio. para isso já tenho 749 pessoas, percebes? Estas 2 ou 3 são as que se escapam. Ok. Porque isso era o que eu fazia. É o que eu faço. Epá, isto está muito dramático agora. Para com essa cara. Que falso. Tens um falso da merda. Foi a coisa mais doce que tu lá uma vez me disseste. Ai, pronto, já chega. Não é? Ok. Pronto, então para a semana ao grande... Estamos quase a acabar o grande Então, Ditador. hoje tivemos uma conversa sobre tudo e ainda falámos sobre o Keoma. Lá no meio. As pessoas já ficam contentes. É como certos podcasts de cinema que dizem vamos falar sobre filmes, mas depois trazem a convidados a falar de tretas e lá no meio falam de um filme qualquer. Isso é mau, porque nós nem os convidados temos, simplesmente Pois. utilizamos os nossos corpos Sim, para fazer isso. eu sei. Ou seja, poupamos dinheiro que não temos. Não faz mal, mas somos felizes, não somos? Não. Ou preferias ter aqui o Sam daqui a falar de yeah, man, Não é ele o próximo convidado? Por acaso não me importava. Não, isto foi uma indireta muito grande a um outro podcast que não tenho nada a ver, mas... Eu não sei do que é. Eu genuinamente não sei É do que é aquele que estás a podcast, a falar. minha vida dava um filme. Eu não sei do que é que falei estás a disso, que falar. é uma rapariga que agora acho que está no curto-circuito que faz, que ela traz assim pessoas conhecidas, mas aquilo às tantas já não é tanto sobre cinema. No início era, agora pá, são pessoas a falar e de repente falam de um filme no meio, tipo 2 minutos. É tipo o nosso podcast, só que somos nós os dois. E nós em bom. Tal coisa não existe. Pois não existe. Então olha, vamos já despachar isto. Estava a dizer só que estamos quase a acabar a série. Portanto, temos este, depois temos o The Brood e depois temos o fim. Vai ser muito especial. Porque vai ser outra pessoa a escolher o filme. Exatamente. E E que é menor. nos irá aguçar o apetite para o que aí vem. Sabendo que é uma criança, não é bom usar a expressão aguçar o apetite. Tiago. Mas é uma decisão tua e eu não tenho nada a ver. Ok, apagar a hard drive. Hard drive. Hey kid, you want to see my hard drive? Falar em hard, eu tinha falado disto em off. Recomendação para todos os que estejam aí. Vejam ou revejam o hilariante Walk Hard, The Dewey Cox Story. E se não perceberem o título... pausa para perceber o título. É. Percebeste o título? Eu já sabia. Não... Peço desculpa se de cada vez que tu dizes walk hard the hood que isto não acontece. Por isso é que eu ando sempre com uma left track. Atrás. Uhum. Está mesmo uma left track atrás de ti. Sim, daí eu alimentar o meu. Podia ser ego um doentio. Pokémon. Podia ser um Pokémon chamado left track. Tinha o poder de destruir sonhos e ambições. E era encontrado no habitat natural dos malucos do riso. Que mais gosta, que mais gosta, que mais gosta. Qual é que era a frase? Epá, não, eu recuso-me a vir para aqui no próximo episódio e acabar a falar num produto português da SP dos anos 90. Isto é que vai aqui uma sorda, hein? Era isto. Não, mas o do... Bolas. Rebentei com o Eu microfone. quero que cortes esta parte. A do... O que é que ele dizia na loja? Epá, já não me lembro. Já comentámos É sobre da isso. Tailândia, não é? Importado diretamente da Tailândia. Exatamente. É isso, ok. E queres que eu corte isto agora? Quero que cortes isto. Quero que cortes toda esta parte sobre malucos do riso. Não, e- não posso pôr o isto é que vai aqui uma sorda, hein? Podes isolar isso inteiro aí, se quiser. Não, isso não faz sentido. Quer dizer, eu há bocado que tive uma falha técnica, tenho de cortar. Eu não posso cortar. E agora o menino que se enganou. Então, onde é que eu vou pegar isto agora? Pronto, olha, então vamos só dizer adeus e depois logo se vê se dá para se dá para cortar ou não. Adeus, logo Então se vê. vá. Depois dá para cortar. Não, pera. Então pronto, olhem, ficamos por aqui que já dissemos muitos disparates. Isto foi o microfone também a despedir-se, não sei se ouviram. Isto é tipo... É uma casa fantasma. Não, isto é a Pee-wee Playhouse, mas em que tudo tem esclerose múltipla, porque está tudo está tudo tipo... É que as pessoas dizem que cancro é muito difícil fazer piadas, mas esclerose múltipla para mim é que me faz mesmo confusão. Portanto, tocaste aí no ponto certo. Esta parte é que podemos cortar, mas não vamos cortar porque esta vai ficar, que é para tu aprenderes. Peço desculpa. Não faz essa cara. Não, tudo bem. Certeza? Certeza. Então vá.
Adiós. Adeus. Não sei o que é que ele diz. Bilhetes à venda nos locais habituais. Tu, quem quer que escolha, eles falam de filmes. Tu escolhe tu. Escolhe tu.